Aleluias. Ori alabashurianda alabashuriri canta alabadalabasuri. Descanso em teus braços. Ori canta alabaduriri canta orianta alabashuri. Eu não sei como foi a sua semana, mas coloque o seu coração diante desse Deus. Encontre descanso nos braços do Senhor. Ele mesmo disse: vinde a mim, os cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Ori alabashuri de clanto riba dalabashuri ori clanta alabasiri de clanto rianda alabasiri de clanto rianda rabadalabache de clanto rianda alalabache. Aleluias, aleluias. É hora de abrir o coração, de abrir a sua vida diante de Deus, de rasgar a sua vida diante dele e dizer: Senhor, eu preciso de ti, eu preciso da tua presença, eu preciso desse descanso debaixo das tuas asas, eu preciso do teu esconderijo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, você sabe o resto, você sabe o que vai acontecer. É sombra, é descanso. Ori alabashere canta alabasiri anda alabashere canta alabashere. É desejo dele que você seja uma planta, uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. Tudo que você fizer vai prosperar. Ori alabashuri canta alabaduri anda alabashere canta alabalaias. A palavra é seu ribeiro de águas. O Senhor Jesus é seu ribeiro de águas. Seja plantado junto a ribeiro de águas. Orienta alabashuri de canto riba dalabache de canta arabalabashuri. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Visita o teu povo nessa manhã. Receba a nossa adoração. Receba o nosso louvor. Orienta labasuri de clantarabadalabasuri de clantarabalaias. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Jesus. Maravilhoso é estar na tua presença. Aleluias, aleluias. É como aquela mulher samaritana que foi até o poço tirar água próximo ao meio-dia. E quando chega lá, Jesus está sentado ao poço. Aleluias, aleluias. Jesus pede a ela um pouco d'água. E ela diz: mas como, sendo tu judeus, pede a mim água? Eu sou mulher samaritana. E ele disse: se você soubera quem é que te pede água, você lhe pediria. Aleluia, Jesus. Escuta o pedido dessa pessoa, Jesus. Escuta a nossa oração, Jesus. Jesus disse: você que pediria, e eu lhe daria água que jorraria dentro de você para sempre. Você nunca mais teria essa sede que você tem. Ele não estava falando da sede, da água que ela foi buscar do poço, mas de um vazio que estava dentro dela, que fazia com que ela se envolvesse com vários homens e casasse muitas vezes. E o homem que ela tinha dentro de casa, atualmente nem marido era, nem casado era com ela. Jesus sabia da vida daquela mulher. Ele sabe da sua vida, ele sabe da minha vida, ele sabe das suas fraquezas, ele conhece o seu coração. Mas ele diz: vem e bebe água. A água que eu vou dar a você, ela vai sarar suas feridas, ela vai preencher esse vazio, ela vai trocar a tristeza por alegria. Aleluias. Ori alabashurianta rabaduri clantarabalaia. Descanso
nas asas, debaixo das asas do Senhor. E cantarabachuriri, iriri, cantarabachuriri, cantarabadalabachuriri. Aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia. Ori canta la baixeira, ele canta la balaci, ele anda la baixara, balala baixeira. Ela entendeu. No final, aquela mulher samaritana compreendeu e creio eu, recebeu sua salvação. Aleluias, aleluias. Aleluias, aleluias. Deixa Deus entrar. No início você pode não entender, mas depois você vai compreender. E você não vai querer mais deixar essa água de fora da sua vida. Aleluias. Aleluias. Se eu passar pelo vale, adore. Se eu passar pelo vale, aleluias, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. em teus braços. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Pai, obrigado. Estamos aqui para descansar em teus braços. Se alguém chegou ansiosa e agitada, ela vai sair daqui, Pai, como se estivesse andando em nuvens. Aleluia, Jesus. Porque o Senhor está estendendo as suas asas sobre ela. Obrigado, Jesus. E quem crê, diga amém. E pode aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus. Bom dia. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Hoje nós começaremos a falar sobre a lei do retorno, né? É uma lei que algumas pessoas, algumas religiões entendem que não está na Bíblia, né? A lei do retorno, ela está na ciência, ela está algumas na vida do ser humano, mas não está na Bíblia, mas ela está. Quando a Bíblia fala de semeadura, a Bíblia fala dessa lei, que é uma lei natural, o que o homem semear e vai colher. Cada ação, uma reação. É uma lei que você encontra então na física, é uma lei que você encontra no jurídico, por exemplo. Não sei se você sabe, mas Israel, ele se torna Estado em 1948, quando ele consegue a terra. Até então eram nômades. Eles conseguem a terra, vira Estado em 1948. Em 1950, eles criam a lei do retorno. Ou seja, qualquer judeu de qualquer nação pode voltar para Israel e conseguir a cidadania e montar residência lá em Israel. Até a terceira geração a lei de Israel fala. A lei do retorno de Israel fala até a terceira geração. Então, se eu tivesse nascido aqui, no Brasil, mas meus pais fossem judeus, eu podia pegar minha esposa, meus filhos, levar para Israel e ganharíamos a cidadania de Israel e poderíamos fazer residência lá. E meus filhos também, netos, que é até a terceira geração. Então essa lei existe lá desde 1950. A lei do retorno, então, a gente encontra na ciência, na física, né? E a gente encontra a lei do retorno juridicamente. E algumas religiões acreditam que a lei do retorno, ela é a questão só do homem, né? Então, o que eu faço de bom vai ter um retorno bom, o que eu faço de ruim vai ter um retorno ruim. Positivo vai gerar algo positivo, uma onda eles dizem uma onda positiva em minha direção, né? Uma energia positiva, mas se eu faço coisa ruim, vai gerar para mim, vai atrair para mim uma energia negativa.
a gente tem que ter cuidado até com a maneira de falar, porque isso é pensamento religioso, esse negócio de energia positiva. Aqui tem uma energia positiva, aqui tem uma energia negativa. A gente vive pela fé, a gente não vive pela energia desse mundo. Amém, Jesus? E algumas religiões pensam desse jeito. Então, a lei do retorno está ligada ao homem, eles entendem que não está ligada a Deus, porque Deus é bom, ele não estaria retornando para a gente coisas ruins ou coisa positiva ou negativa. Somos nós mesmos que fazemos isso, e algumas religiões pensam desse jeito. E até entendem que não está na Bíblia a lei do retorno. Mas, irmãos, está na Bíblia. A lei do retorno está na Bíblia. O tempo todo você encontra Deus falando da sua reação e da reação das suas ações. O tempo todo Deus se envolve com isso. E algumas religiões dizem que Deus não se envolve, que não tem nada a ver com Deus, a lei do retorno. Mas tem. E eu vou te mostrar hoje que tem. Vou começar pelo versículo de 1 Samuel, capítulo 2. Quando o profeta Eli, ele sabe, já sabedor, de que seus filhos, que eram também sacerdotes, por serem filhos do Eli, eles estavam em pecado, estavam com a vida totalmente torta, errada, ao ponto de levarem mulheres para dentro do templo à prostituição. Eles realmente estavam errados. O Eli soube disso, e o Eli, por serem filhos, não tomou uma atitude. E Jesus aqui no versículo 30, o próprio Deus aqui no versículo 30, vai falar uma coisa para Eli, que mostra claramente como ele se envolve nessa lei do retorno. Então, você precisa pensar bem, a gente vai aprender bastante sobre isso até a Santa Ceia, e eu quero que você leve esse trigo para casa, representando a sua colheita, o seu retorno, no caso, que seria a colheita daquilo que você vai semear a partir dessas mensagens, né? Bom, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 30, Deus respondeu a Eli dessa forma: portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz, quem diz? Não é o homem então falando, não é o pastor falando, é o próprio Senhor. Ele fala assim, porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Eu sei que eu disse isso, mas eu ia fazer algo positivo na sua vida, Eli. Você, a sua casa, seus descendentes, filhos, netos, todo mundo ficaria perpetuamente como sacerdote da minha casa. Porém, agora eu vou fazer diferente. Longe de mim tal coisa. Porque aos que me honram, honrarei. Aos que me desprezam, serão desprezados. Serão envelhecidos. Serão deixados de lado. Serão desprezados. Então Deus se envolve ou não se envolve na lei do retorno com a gente? Claro que se envolve, irmãos. Cuidado com os ensinamentos religiosos. Alguns usam até a Bíblia para tentar ensinar você coisas religiosas que não estão na Bíblia exatamente. Esses dias eu falei com você, aliás, domingo passado na ceia. Falei, se você for fazer um pedido a Deus, ou for fazer algo para Deus, ou para o seu próximo, algo de bom, não seja aquela pessoa bobinha que fala assim, eu fiz, mas não quero nada em troca não. Eu só faço por amor. Lógico que você faz por amor. Lógico que você faz sem segunda intenção. Lógico que você faz por generosidade. E tem que ser desse jeito. Mas você não pode rejeitar o que Deus quer te dar. Se Ele quer te dar, deixa Ele te dar. E Ele quer te dar sim. Amém, Jesus? Ele disse, eu disse que perpetuamente você ficaria no meu altar. Você, seus filhos, os filhos dos seus filhos. Eu disse isso, mas longe de mim fazer tal coisa agora. Porque você não está honrando. E se você não me honra, eu não vou honrar. Eu só honro quem me honra. Então como que Deus não se envolve com isso? Como que não está na Bíblia a lei do retorno? É claro que está, e Deus se envolve com isso. A gente precisa pensar bem antes de permitir que sentimentos como ódio, ira, tome conta da nossa alma, tome conta do nosso coração e nos conduza novamente às trevas, porque teremos essa permissão de Deus que esse retorno também venha de trevas sobre nós. Deus permite que isso aconteça. O Eli, só para você entender, por ele não tomar uma atitude, os filhos morreram numa
num momento de guerra, e eles estavam totalmente errados, envolvidos lá com mulheres, e eles são mortos. E quando alguém traz a má notícia para o Eli, a Bíblia fala que ele estava sentado numa cadeira, e ele cai da cadeira na hora, no susto que ele toma, e ele quebra o pescoço. E o Eli morre também. E realmente, a família do Eli acabou ali. E Deus teve que levantar depois o Samuel para ser um sacerdote. Amém, pessoal? Então, cuidado. Cara, não estou atacando religião, não. Cada um tem a sua. Mas quando alguém vier para falar com você alguma coisa, ora para a palavra de Deus. E se aquela pessoa não tem a sua fé, ainda que ela use a Escritura, você tem que parar para pensar primeiro e pesquisar, perguntar. Vai lá, fala com Deus, ora a Deus. Porque tem gente que usa até a Escritura, fica parecendo que é verdade. Deus realmente quer ver você colhendo os frutos daquilo que você tem plantado. E se é positivo, realmente será positivo. Se é negativo, Deus vai permitir que você sofra alguma coisa negativa também. Porque você está sendo mal. Você está fazendo o que Deus não mandou. E Ele não faz isso para derrubar você. As pessoas não entendem a ira de Deus. Eles acham que a ira de Deus é raiva. Que Ele quer acabar com o mundo. Ele quer acabar com tudo. Que você errou, pisou fora da linha, Ele já vai cortar seu pescoço. Não, a ira de Deus sobre nós é para nos emendar, para nos consertar. E de vez em quando Ele vai permitir que coisas aconteçam para que a gente acorde. Porque tem gente que infelizmente só acorda quando o problema chega. Não é? Tem gente que só acorda desse jeito. Enquanto tudo vai bem, ela acha que suas ações não estão gerando coisas ruins. Eu estou fazendo mal, mas não está gerando mal, porque está tudo dando certo para mim. Até que dá errado. Aí ela começa a rever. Por isso que Deus permite. Não é que Deus é mau. Não é que Deus está descendo a mão pesada sobre. Não. Mas é que Deus está permitindo que as suas ações negativas, as suas ações ruins, gerem para você coisa ruim. E a ação ruim nem sempre é uma prática criminosa. Nem sempre é uma prática pecaminosa. É simplesmente... vai ser um pecado você deixar de fazer o que Deus lhe mandou. É o pecado da omissão que o Tiago fala. Mas nós temos que prestar atenção nisso. Outro texto que mostra claramente que na Bíblia tem a lei do retorno e que Deus se envolve com isso é Gálatas, capítulo 6. Eu estou primeiro mostrando a você o que algumas religiões dizem que não acontece, que Deus não se envolve com isso, que Deus não tem nada a ver com isso, e que a lei do retorno é coisa do homem, e que se ele fez hoje, em outra vida, ele vai ter um karma, alguma coisa errada. Então, se ele fez agora, foi mal, não foi generoso com ninguém, não ajudava ninguém, não fazia nada por ninguém, na outra vida vai sofrer bastante, porque isso são pensamentos religiosos, irmãos. Até porque a gente sabe hoje, claramente, pela palavra, que o homem está determinado a morrer uma vez só. Então, a mesma pessoa que não crê nisso, quer pregar a Bíblia para você, para dizer a você que Deus é assim, é assado, que Jesus é não sei o quê, que Jesus é Deus, mas Ele é homem, que não sei o quê, que Jesus não é Deus, que Ele é só o meu melhor irmão, o meu maior irmão, mais evoluído. Um monte de coisa que tem de ensinamento por aí. E querem usar a Bíblia. Pessoas que não creem na Bíblia querem usar a Bíblia. Você tem que ficar esperto. Porque realmente o que eu faço, aquilo que eu planto, é aquilo que eu vou colher. Está na Bíblia e Deus está se envolvendo com isso, querendo te abençoar, te ensinar para te abençoar em nome de Jesus. Gálatas, então, capítulo 6, versículo 7, diz aqui, ó. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Aí depois ele vai falar da carne e do espírito, aquele que semeia na carne, colhe na carne, que semeia no espírito, colhe no espírito. Então, o que eu tenho que aprender? Fica claro, para eu encerrar aqui, terminar essa introdução. Está claro ou não está que Deus se envolve? Está claro ou não está que na Bíblia tem a lei do retorno? Sim. Claro que tem, pelo amor de Deus. É claro que tem.
Amém, Jesus? Ah, tem um conceito filosófico? Tem. Tem um conceito jurídico? Tem. Tem um conceito religioso? Tem. Mas tem o conceito de Deus. De como que eu posso colher coisas boas se eu aprendo a tratar o meu próximo como eu gostaria que me tratasse. Foi o que Jesus falou claramente. Não é? É a lei da semeadura. Ele primeiro vai te ensinar a plantar para depois você poder colher os frutos do que você plantou. Então Jesus quer te ensinar isso. Ele quer me ensinar isso. Como eu vou plantar, como eu vou semear, para que esse retorno seja abundante na minha vida. Né? Certa vez Jesus ensinou assim, ó, se te pedirem uma capa, dê duas. Se te pedirem para andar um quilômetro, ande 2. Ele sempre ensina, trazia esses ensinamentos. Dá e dar-se-vos-á. Então ele quer nos ensinar a primeiro aprender a fazer, para depois colher o fruto do que eu fiz. E as pessoas só querem colher. Mas nem plantou nada, vai colher o quê? Se não planta, vai colher o quê? Não vai, não está aprendendo a colher. A pessoa fala assim, ninguém me ama. Você não sabe amar ninguém. Pronto, falei. Aprenda a amar as pessoas. Você vai ver que vai começar um ou outro te amar. Te tratar com amor. Porque você está aprendendo a amar as pessoas. A gente não planta, a gente quer colher o que a gente não planta, irmãos. Isso vai dar ruim. Em algum momento vai dar ruim. Amém, Jesus? Bom, vamos lá então, ainda falando disso, mas entrando um pouco mais na mensagem, Jó capítulo 4. Jó capítulo 4. E voltou a fazer o barulho esse ar aí. Que barulho chato, hein? Aquele aí está desligado? Aquele está ruim? Então, está ligado ele? Esse aqui? Esse barulho no ouvido da gente, né? Ah, não, assim, eu acho o seguinte, irmão. Tem 6 aparelhos. Vai ligar justamente o que faz barulho? Não, é uma coisa assim, meio sem sentido para mim. Não, sério. Você pode pensar assim, caramba, o pastor é muito implicante, cara. Não, eu concordo que eu sou implicante. Eu realmente sou implicante. Mas você tem 6 aparelhos de ar que funcionam. Você vai ligar justamente o que vai ficar no ouvido da gente fazer. Olha aí que barulhinho suave. Tá vendo? Então, assim, eu sou implicante. Eu até concordo com você, eu sou implicante. Mas, poxa. Amém, Jesus? Bom, vamos voltar aqui então. Vocês me entenderam, né? Não fica triste comigo, não. Mas vamos lá. Jó capítulo 4, então. Aqui o Jó está sendo repreendido, mas eu vou trazer só o versículo 8 para vocês. Diz assim, ó, segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam. Isso é um amigo do Jó falando para ele. O Jó, ele está passando então, está começando a sua via crucis, né? Começando o seu momento de muito sofrimento. E um amigo de verdade veio e falou a verdade na lata do Jó. Porque amigo de verdade fala a verdade. Não fica de meia boca, não. Você, às vezes, talvez você esteja perdendo amigos que são amigos de verdade porque falam a verdade. E você não gosta. Muitos jovens ficam chateados com seus pais porque seus pais falam a verdade. E eles não gostam. Quando quebra a cara, voltam chorando. Aí os papais, gente boa, vão abraçá-los. Mas é bom que o papai fale, eu avisei. Você não quis me ouvir. E alguns ficam chateados com seus pais. E os pais sabem que aquele caminho não é bom. Mas a pessoa não quer ouvir falar a verdade. O Elifaz está falando para o Jó, Jó, o que eu tenho visto é que o que os homens semeiam é a mesma coisa que eles colhem. Eu tenho visto constantemente.
tem alguma coisa. O que o Elifaz está dizendo é: Jó, tem algo errado no seu caminho. Você pode querer culpar a Deus, o próximo, maltratar pessoas, me maltratar. Você pode até pensar desse jeito. Mas a verdade, o que eu tenho visto, é que aqueles que lavram a iniquidade, semeiam mal, cegam a mesma coisa. Vão colher mal e vão colher iniquidade. Vão ter problemas. Então, Jó, antes de ficar aí atacando a gente, nós somos seus amigos, estamos aqui exortando você, antes de atacar e ficar contra nós, vai fazer uma avaliação da sua vida. Vai reavaliar. Está dando para entender, sim ou não? Se não, irmão, você vai viver a vida toda murmurando, a vida toda reclamando, a vida toda achando que Deus não te ama ou que as pessoas não te amam. Você vai achar que você veio a esse mundo para sofrer, porque talvez alguém vai dizer, em outra vida você foi mal, então agora você está sofrendo o mal que você teve em outra vida. Conversa, irmão. Religião isso aqui. A gente só tem uma vida. E Deus está querendo que você aprenda a plantar. Entende? Para você colher o melhor que você está plantando. Isso é lei de retorno. Isso é lei do retorno. Você vai colher o que você plantou. Alguém disse, se você plantou manga, você não vai colher goiaba. Eita. Para fazer goiabada. Colher goiabada, isso é coisa de preguiçoso, né? Já vai colher a goiabada pronta, né? Não quer pegar a goiaba para fazer, né? É coisa de preguiçoso. Você vai colher laranjada, né? Você vai colher laranja para fazer laranjada. Amém, irmãos? Mas está dando para entender, sim ou não? Glória a Deus. Apocalipse 22. A gente está se aprofundando mais na mensagem, então começamos hoje essa mensagem sobre essa lei. Finalzinho da Bíblia. A verdade é o último capítulo, né? Quando tudo acabou, Jesus voltou, levou a gente. E esse dia está chegando, está se aproximando, hein, pessoal? Se prepare que você vai acordar com um novo corpo. Já pensou? Um novo rosto. Como é que você vai querer acordar? Qual o rosto que você acha que você vai ter? Vai ser o mais bonito, né, irmão? Porque corpo glorificado, né? Eu não sei como é que... Mas Jesus disse que a gente seria como os anjos. Os anjos que apareceram para o Jó, pro Ló, o sobrinho do Abraão, eles eram tão lindos que os homens de Sodoma e Gomorra quiseram se relacionar com os anjos. E eles se apresentaram como homens, logicamente. Os anjos, no passado, não se apresentavam com asas, com nada. Se apresentavam como ser humano, né? Eles vinham como ser humano. E eles eram tão lindos que os homens quiseram se relacionar com eles. Então, você lindão. Quando eu ressuscitar. Amém, Jesus? Agora, a minha esposa, se ela me achar lindo, já está bom demais. E ela diz que eu sou, então tá bom. Mesmo que eu olhe no espelho e não ache isso tudo, o importante é o que ela acha. Né, filho? Amém, irmãos? Irmão, você tem que amar a sua esposa e achar a sua esposa a mais linda do mundo. Sua esposa é mais linda que a minha esposa para você. A minha é mais linda que a sua esposa para mim. E é assim que a gente vai viver bem. Agora fica com essa história de olhar para os outros, olhar para o lado e achar que a outra tem que ser mais linda, que sua esposa tem que aparecer com a outra, que seu marido tem que aparecer com outro. O que é isso? Está desejando outra pessoa? Está amarrado, irmão. Sério. Esquece essa história aí. Na essência, somos todos semelhantes. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, na essência, homem é homem, mulher é mulher, e todo mundo tem as mesmas coisas. Na essência. Amém, Jesus? Mas a gente fica com essa história de beleza, que o mundo que coloca na sua cabeça, né, irmão? Porque hoje tem meninas que passam mal para ficar magrinhas. Isso foi plantado na mente das pessoas já há muito tempo que vem sendo plantado isso. Tem que ser magrinha para ser bonita, tem que ser magrinha para ser bonita. Aí agora a pessoa fica fazendo loucura. Não, você tem que cuidar do corpo. Mas você sabe que o próprio médico fala que magreza não é sinônimo de saúde?
Tem gente queimada que está cheia de doença. Então tem que cuidar do corpo. Tem que cuidar, sim. Mas não com essa vaidade aí, de ficar agora, toda hora se olhando no espelho, e fica desesperado aí, não quer nem mais viver a vida, entra até em depressão, porque não está se achando bonito e bonita. Entendeu? Isso aí não pode existir, não. Mas é outro assunto, eu sei, mas, sei lá, Deus mandou falar, eu falei. Voltando aqui, Apocalipse 20, 22. Calma, gente, calma, vocês são nervosos. Eu estou relaxado, calmo. Versículo 10. Sim. E disse-me: não celes as palavras da profecia desse livro. Isso é Deus falando com João, tá? Que é o João que escreveu o Apocalipse. Porque próximo está o tempo. A gente sabe que cada dia que passa está mais próximo, mas ninguém sabe o dia certo, né? Pelas coisas que estão acontecendo no mundo todo, a gente fica começando a achar que está chegando. Tomara que chegue mesmo, a gente poder ir logo para o céu. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Ele está falando de permanecer. Entende? Você não quer nada com Deus? Você quer acreditar desse jeito? Você quer continuar fazendo, mesmo tendo um retorno ruim na sua vida, você quer continuar desse jeito? Então continue. Irmãos, eu costumo falar para vocês, já falei dezenas de vezes aqui, que Jesus pegou lá na cruz do Calvário, com a obra da cruz dele, do seu sacrifício, ele matou a bola no peito, lançou para a gente e colocou a gente na cara do gol. Mas tem gente que pega a bola e volta, e não chuta para dentro. A culpa é nossa, porque ele botou a gente na cara do gol, tá? Faz. E a gente pega e não quer fazer. Por quê? Porque a gente às vezes é teimoso, é soberbo, é avarento. Tudo que a Bíblia manda não ser, a gente aceita ser. E ele fala: o injusto, tá, continua injusto. Está sujo? Tá, continue sujo. É assim que você quer? Tá, ninguém vai brigar com você. Agora, se é santo, seja santo mesmo, santifique-se mais. Se é justo, seja justo mais ainda. E ele vai falar por que ele está falando isso, ó, versículo 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um. Opa, então peraí. Tem retorno ou não tem na Bíblia? Então peraí, a minha obra tem que ser perfeita. Eu não posso só falar que sou cristão, eu tenho que ser cristão de fato. Eu não posso dizer que eu sou evangélico e desejar a morte dos outros, e desejar mal para os outros, e ficar passando rasteira nas pessoas, e ficar puxando tapete de fulano, de ciclano para crescer na minha empresa. Não, eu tenho que crescer por méritos, meritocracia. Eu cresci porque eu trabalhei para crescer. E se houve injustiça, o meu Deus é o meu vingador. Eu não faço justiça com as próprias mãos. Amém, Jesus? A gente tem que ter cuidado com essas coisas, irmãos. Você que diz que é de Deus, tem gente que enche a boca para dizer: eu sou da igreja tal, do bairro tal, conhece o meu pastor? Meu pastor é o pastor tal. Eu olho para a pessoa e falo assim: mais de 17 milhões de pessoas no Rio de Janeiro, como é que eu vou conhecer essa pessoa? Eu não conheço, desculpa, eu não conheço. A pessoa fala assim: eu sou da igreja tal, lá da cidade tal, do bairro tal, da rua tal, do número tal, meu pastor é tal. O senhor conhece? Eu não sou vidente não, filho. Não tem bola de cristal não. Tudo bem que Deus me revela algumas coisas, mas também não é, Deus revelar não é adivinhação. Eu fujo dessas coisas. Amém, Jesus? Quando Deus revela algo ao profeta, ele revela porque ele tem alguma coisa realmente pertinente para aquilo. Hoje eu vinha para cá e eu vim
meu coração apertando. Desde que eu peguei a Transolímpica, eu venho com o coração apertando para eu não descer onde eu desço sempre. Todo domingo eu desço no mesmo lugar. E eu fiquei quieto, minha esposa falando ali, botando a música, procurando o louvor que ela quer começar a cantar com vocês, e falando alguma coisa, e eu só quietinho ali, e deixando Deus falar no coração, que o coração apertando. Quando eu cheguei pertinho, eu falei, vou direto então. Pum, fui direto. Eu falei, vai direto? Eu falei, vou. E vim direto. E passei, desci na Maria Estrela ali, peguei aqui a ministra Ari Franco, e vim para cá por ali, porque eu senti de Deus, não desce aqui hoje, um lugar que eu sempre passo. Agora, isso não é adivinhação. Eu sei lá o que vai acontecer, ou se aconteceu, se não aconteceu nada, glória a Deus se não aconteceu nada, mas não é espírito de adivinhação. Agora, dizer que a Bíblia não tem a lei do retorno, isso é desconhecer a Bíblia completamente. Que Deus não se envolve com o retorno da sua vida, com aquilo que você recebe, isso é desconhecer a Bíblia completamente. Que Deus está tão desligado da gente, ao ponto dele permitir que eu sofra ou algo, só porque eu, de repente, cometi um erro e eu não posso chegar diante dele e pedir perdão para não sofrer aquilo que eu sofreria. Claro que eu posso, ele vai se envolver e ele vai me livrar daquilo se houver arrependimento de verdade. Ele sabe se o seu coração se tornou um coração arrependido. E se você chegar diante dele com seriedade e falar, Senhor, eu agora entendo, estou colhendo coisas que eu não deveria colher. Meus frutos estão todos podres. Eu vou colher bicho na goiaba, eu vou colher laranja está apodrecendo, não estou colhendo nada de bom. E eu já entendi por quê. Eu preciso mudar meu comportamento. Deus vai lhe perdoar. E agora é só voltar a plantar coisa boa, generosamente no seu coração, nas suas ações, e você vai começar a colher. Amém, Jesus? Está dando para entender sim ou não? É assim. Eu lembrei da irmã dando testemunho para mim, né, irmã? Eu falei isso aqui, eu lembrei dela, um testemunho lindo que ela deu aqui, já está colhendo, o marido já está do lado, batizado por mim, salvo, servo de Deus, pega, deixa que eu pego. Estou novo ainda. Amém? E agora outra bênção que receberam, eu não vou falar, depois eles contam a bênção deles, outra bênção que receberam e por aí vai. Deus está abençoando muito, ela estava contando toda alegre aqui a bênção dela para mim. Em particular aqui, na frente, foi sexta-feira, eu acho, né, irmão? Contando aqui. Eu falei, coisa linda, glória a Deus. Amém, Jesus? Depois, se ela quiser contar, ela conta. Se eles quiserem contar, eles contam. Mas uma bênção atrás da outra. Eu falei para ela isso, só está colhendo. É fruto de... E aí a gente vai entrar falando sobre essa plantação. Porque se eu vou colher coisa boa, é porque eu plantei coisa boa. Deus então não tem nada a ver com isso. Tem, porque é Ele que vai te ensinar o que é bom para plantar. Ele é que vai te dar a semente boa para plantar. Se eu colho aquilo que eu planto, então eu tenho que aprender a plantar para depois colher. Amém, Jesus? E Deus se envolve com isso. Tem gente doente, porque era para permanecer na presença de Deus e não quis permanecer. Mas Deus é mau. Não, só está colhendo a sua ação. Desprezou Deus. E a pessoa sabia o que estava fazendo. Foi Deus que fez isso? Não, não foi Deus que fez. Mas Ele deixou você desprotegido porque você não... Eu gosto muito de um texto quando Jesus chega diante de Jerusalém e fala assim, Jerusalém, Jerusalém, que mata os meus profetas. Quantas vezes te enviei meus profetas, vocês mataram. E ele fala assim, eu abri as minhas asas sobre vocês e eu queria juntar vocês debaixo das minhas asas, como uma galinha junta seus pintinhos debaixo das suas asas. Eu gosto muito, porque eu vi isso acontecer uma vez, já contei para vocês esse testemunho, num retiro de jovem, que quando os jovens descem do ônibus, e eu vou pegar as malas, vou ajudar os jovens a pegar as malas, a pegar as coisas, começa a chover. E tinha uns pintinhos assim ciscando. E aí, de repente, a mãe, a galinha, sai do meio do mato, e ela vem e já para assim com a asa aberta.
ela não foi até os seus pintinhos com a asa aberta. Ela só saiu do mato e fez assim, mas eu vi, foi na minha frente, irmão. Foi Deus que permitiu eu ver aquilo. Eu gosto dessa passagem. E ela fez assim, ó, os pintinhos, tudo para debaixo da asa. Aí ela vira e os pintinhos atrás andando, e ela andando, e eles andando debaixo das asas, e ela levando eles debaixo das asas dela, e ela levando, eu fiquei olhando aqui assim, eu falei, caramba, exatamente o que Jesus falou. Mas aí Jesus vem, abre as asas sobre a pessoa, e vem para cá, e a pessoa quer ir para lá. Por quê? Porque ela quer o próprio prazer dela, ela quer a própria vontade dela. E hoje está doente. Ah, Deus é mau. Deus não é mau, você está colhendo o que você plantou. Então Deus não se envolveu. Claro que se envolveu. Ele queria mudar a sua história, mas você não deixou. Ele está dizendo, eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou voltar com o meu galardão. E vou distribuir esse galardão, é um prêmio, tá? Se alguém tentar te explicar, pense 2 vezes. Porque ninguém sabe explicar direito o que é isso. Verdade é essa. Tem gente que quer filosofar, esquece. Num dia, se você se mantiver salvo, um dia você vai saber que galardão é esse. Porque eu não sei, mas parece que tem vários tipos. Porque ele fala, eu vou vir com o meu galardão e vou dar segundo a obra de cada um. Opa, então tem retorno aí. Diga amém, Jesus. Então eu quero plantar muito bem na direção de Deus, para quando ele voltar poder me dar meu galardão. Bom, você tem condição de fazer isso. Amém, Jesus? Vamos na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9. Aí vamos falar um pouco mais de plantar e de colher. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9. Prepara a nova tradução da linguagem de hoje aí. Que aqui eu fui pesquisar nessa nova tradução e tem uns textos que são mais claros. Você entender perfeitamente. O povo da Judéia está passando por um aperto. E aqui o Paulo vai agradecer a esse povo que ajudou o povo da Judéia. Nesse momento difícil. Como o país todo, né, se mobilizou para ajudar o Rio Grande do Sul nesse tempo difícil aí. Aconteceu lá. É a mesma coisa que aconteceu aqui. E aí o apóstolo Paulo vai trazer vários ensinamentos sobre plantar e colher, sobre como Deus quer que você colha. Vamos lá. Versículo 1 diz assim, ó, quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, prontidão, da qual me glorio de vós, para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitos. Então esse povo se preparou para abençoar o povo da Judéia, um ano antes, ou alguns meses antes, desde o ano passado, alguns meses antes. Aquele tempo, logicamente, tudo levava mais tempo, né? Porque não tinha carreta para levar, não tinha avião para levar, então era em cima do lombo do jegue mesmo, então a coisa demorava mais. Mas eles estavam preparados para ajudar. Quando eles descobrem que os irmãos da Judéia estão passando por luta, eles já foram se preparando. Então, se eu tenho 2 quilos de arroz, eu posso separar um, vou ficar com um. Eles já estão preparando. Eu vou abençoar, eu vou dividir. Ah, então, mas se eu dividir, eu fico sem nada. Vamos lá. Versículo 3. Mas enviei estes irmãos, para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nessa parte, para que, como já disse, possais estar prontos, a fim de, se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, não nos envergonharmos, nós, para não dizer vós, deste firme fundamento de glória. Então, eu vou chegar com eles, vamos pegar o que vocês prepararam desde o ano passado, mas eu estou mandando essa carta para avisar que vocês têm que realmente estar prontos,
Porque senão nós vamos ficar envergonhados. Vocês vão chegar aqui e não vão ver nada. E está todo mundo dizendo que vocês têm. E eu digo nós, mas na verdade vós. Vocês serão envergonhados. Porque vocês estão dando uma de bom moço aí. Então vão ajudar. É a vida do cristão, irmão. O cristão quer dizer que tem o melhor Deus. Quer dizer que tem o único Deus. Não vou nem dizer o melhor. O único Deus. O Deus verdadeiro, como diz a Bíblia. Único Deus. Mas quando vai agir, parece pior do que a pessoa do mundo. Aí, nós somos envergonhados. Entende? Chamando para a minha classe, tem pastores que fazem a obra com santidade, com dedicação, que hoje levam o nome de bandidos, porque alguns não honram o ministério que receberam, se é que receberam. Se de repente foram colocados ali porque tinham uma boa oratória, uma eloquência, sabia falar, era bonitinho, colocaram lá. E agora está envergonhando o evangelho. E outros que estão com seriedade estão sofrendo por causa disso. E aí o Paulo está falando, não, para não nos envergonhar. Mas na verdade vocês é que serão envergonhados. Mas nós vamos sofrer também por causa disso. Que coisa séria. Amém, Jesus? Então eu tenho que saber o que eu faço. Não é só falar, sou cristão, eu sou evangélico, eu pertenço à igreja lá de Bangu, em frente à estação de trem, na Coronel Tamarindo 2030. O meu pastor é o pastor Ednilson, conhece ele? E o cara vai olhar para você assim, eu nem sei onde fica essa igreja, como é que eu conheço ele? Amém, irmãos? A gente precisa parar de dizer que é e começar a mostrar que somos. Mostrar que somos. Quando eu peço a vocês para trazer 1 quilo de alimento toda a Santa Ceia, que aliás nessa Santa Ceia foi fraquíssima, tá? Só para puxar uma orelhinha aí do pessoal. Foi fraquíssimo, quase não deu para ajudar ninguém. Já acabou, inclusive. Foi semana passada. Foi domingo passado e já acabou. Eu falo para você, a gente ajuda várias pessoas, até pastores que precisam de ajuda, a gente ajuda com essas cestas básicas que chegam, e não chegou quase nada. Atitude, não só falar que é. Amém, irmãos? E não fica pesado para todo mundo, se todo mundo ajuda, não fica pesado. Bom, mas daí foi só aproveitar para te dar um puxãozinho de orelha. Vamos voltar aqui agora. Versículo 5 então. Portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos, para que primeiro fosse ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção, e não como... então não é qualquer coisa. Além de preparar a bênção, não pode ser qualquer coisa. O Paulo fala assim, olha, foi anunciado, vocês falaram, eu estou levando esse povo aí para pegar, nossos irmãos da Judéia precisam, e eu estou levando esse povo aí para pegar. Se eu chegar e não tiver nada, nós vamos ser envergonhados, mas vocês também serão. Na verdade, vocês que serão envergonhados, mas eu também vou me sentir envergonhado com isso, porque eu acho que está tudo aí, vocês falaram que tem. E eu vou chegar com eles, e eu quero que o que vocês prepararam, preparem como bênção, e não como avareza. O que seria isso? Você vai dar, então, para uma pessoa uma cesta básica, aí você compra um arroz que está com um bichinho dentro, porque é um arroz vencido já. Aí você come esse arroz por acaso? Mas não tem condição de dar outro. Então não dá outro, irmão. Então não dá. Fala com Deus, Senhor, eu vou fazer oração. Eu vou fazer parte do grupo de oração da igreja, vou interceder pela pessoa, porque eu não tenho condição de ajudar. Tem gente que ainda não tem condição de ajudar. Então vai ajudar com oração. Vai ser um intercessor daquela pessoa que está passando por luta. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui, não fica triste não. Mas a gente levantou muita coisa. Nós mandamos daqui para o Rio Grande do Sul 3 caminhões lotados, carretas lotadas no Rio Grande do Sul. Mas se eu não faço, se eu não peço para fazer uma triagem, irmãos, chegou até... Posso falar? Você vai ficar triste, não?
Chegou cueca suja, irmão. Calcinha suja, irmão. Como é que uma pessoa tem coragem de fazer uma doação dessa? Que avareza, irmão. É isso que o Paulo está dizendo, entendeu? Se é para preparar, prepara a bênção. Como bênção. Não bênção, como avareza. Como que alguém vai doar para alguém uma cueca usada? Uma calcinha usada? Ah, mas eu não tenho condição de dar outra coisa. Mas nem lavar a pessoa se dispôs para lavar. Não era nem para dar usado. Mas nem lavar a pessoa se dispôs para lavar. Isso é avareza. Essa pessoa não tem nada, vai continuar não tendo nada. Aí vai falar que a culpa é de Deus? Não é de Deus. Da igreja? Não é da igreja. Do pastor que não se santificou? Não é do pastor. É a pessoa que é avarenta. É a pessoa que é avarenta. E ela está colhendo a avareza dela. E ela acha que está abençoando. Ela acha que está abençoando. A gente pede brinquedinho para as crianças no dia das crianças e vem uma boneca sem cabeça. A criança vai ter terror noturno. Porque ela vai ver ela acha que... Meu Deus do céu, não serve para o seu filho, então não serve para nossas crianças também não. Se não serve para o seu filho, mas também não serve para nossas crianças não. Pode ser usado, pode, tudo bem, traz. Mas uma coisa decente. Aí vem a bonequinha sem uma perna. Sem a cabeça, o carrinho sem roda, uma bola furada. Meu Deus do céu. Você é o que? Não está com dó de jogar no lixo, aí traz para a igreja? Pastor, vou doar uma geladeira para a igreja. Vai lá buscar, aí você vai buscar, está toda enferrujada e quebrada. Era melhor ter vendido no ferro velho. Mas vou doar para a igreja não é depósito de coisa velha não. Se é para doar, então doa como bênção. Se é para ajudar, então ajuda como bênção. E não como avareza. É o que o Paulo está dizendo. Você viu porque tem gente que planta e não colhe nada? E acha que está plantando. Eu planto demais, pastor. E por que não está colhendo? Foi isso que o amigo do Jó falou com ele. Jó, eu tenho visto uma coisa. Coloca de novo aí. Jó 4, versículo 8. Segundo o que tenho visto... Os que lavram iniquidade e semeiam mal, segue a mesma coisa. Aí você vê a pessoa mesmo na igreja que só está colhendo coisa ruim. Aí a gente fica até com dó da pessoa. Mas você vai ver a pessoa é avarenta. É avarenta, estou te falando, irmão. Se você fizesse isso com ela, ela ficaria com raiva de você. Mas ela faz com o outro, quer dizer, para ela tem que ser o melhor. Mas quando sai dela para a pessoa, não precisa ser o melhor. Então eu compro o melhor arroz, mas vou dar um arroz vencido. O que eu vou doar já é um vencido, que já tem até uns bichinhos já se mexendo lá dentro. Ah, mas a pessoa está na miséria, ela vai comer qualquer... Ah, é assim que você pensa então? Então é desse jeito que você gostaria de ser tratado, se você estivesse nessa posição de depender de ajuda de alguém? Entendeu o que o Paulo está dizendo? Eu vou aí, eu não quero ser envergonhado, hein? Eu não quero ser envergonhado. E, na verdade, quem vai ser envergonhado são vocês. Porque eu estou levando a pessoa para pegar o que vocês falaram que está pronto desde o ano passado. Agora, que essa bênção venha como bênção. Não venha como avareza. Eu quero ver, hein? Amém, Jesus? Então, irmão, fica ligado. Se prometeu picanha, não está carne de gato, não. Estou te falando. Vamos voltar aqui. Está amarrado. E digo isto. Olha o Paulo, versículo 6. Que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também? Para aí. Aqui tem uma coisa interessante que Deus mostrou para mim. Porque quando ele fala, quem semeia muito, em abundância vai ceifar em abundância, quem semeia pouco vai colher pouco, a gente dá a impressão que eu tenho que semear muitas coisas. Dá a impressão que ele está falando de quantitativo. Ele está usando o quantitativo, ele está usando a quantidade do que eu planto. Do que eu planto, para colher também na mesma quantidade. Eu fiquei pensando nisso, eu falei, peraí, mas o Paulo está falando de qualidade. Não é? Ele fala que essa bênção seja bênção, não seja avareza. Então,
ele não está falando de quantidade, ele está falando de qualidade. E eu fiquei pensando nisso, falei, ele está falando de qualidade. Coloca a Nova Tradução da Linguagem de hoje aí. Versículo 6. Nova tradução. Isso. E todos ficarão sabendo que vocês deram ofertas porque quiseram, e não porque foram. Não é a quantidade, é a qualidade. É a qualidade com que você está fazendo a coisa e a qualidade daquilo que você está doando para a pessoa. Entende isso, sim ou não? Você tem, eu fiquei pensando, falando com Deus sobre isso. E falando, Deus mostrou uma coisa. Você tem 10 laranjas. Você olha assim e tem um lote com 10 laranjas. Mas você chega perto, está tudo podre. E do outro lado tem só umazinha solteira lá. Uma laranja. Mas está bonita, está inteira. Qual que você vai escolher? A outra só porque tem 10? Tem 10, mas está podre. Se você usar aquelas 10, você vai passar mal depois, está podre. Você vai pegar uma. Não é a quantidade, é a qualidade do que eu faço. Amém, irmãos? Você tem 20 notas de R$2. Quanto dá? Quanto? Né? 40. Aí eu já ia brigar com vocês, pelo amor de Deus. 20 notas de R$2, 40. Mas do outro lado tem uma nota de 100. Qual que você vai pegar? É uma só. São 19 notas a menos. Mas vale mais. Tem a qualidade é maior. Porque vale mais. Amém, Jesus? Então, quando Paulo fala, parece que é só a quantidade. Mas não é a quantidade, está falando de qualidade. Quem semeia mais, tem qualidade no que semeia, vai colher coisa de qualidade. Irmãos, isso é uma lei que Deus criou para a gente. Então, tudo que você fizer a partir de hoje, faça com excelência. Amém, Jesus? Faça, dê o seu melhor, se esforce para dar o seu melhor. Porque você vai ver que o seu retorno também vai ser o melhor. E ainda que o homem tente ser injusto contigo, Deus é o seu vingador e Ele vai te dar o seu melhor. Porque Ele não vai, Ele se mete. Não deixe ninguém de fora dizer que Deus não se envolve no seu retorno. Ele se envolve no seu retorno, sim. Tá? Ele não se deixa escarnecer. O que o homem semeia, ele colhe. Ele não se deixa escarnecer. Ô Eli, eu disse que sua família ficaria perpetuamente no meu altar. Mas longe de mim, eu não vou fazer mais. Você está agindo de uma maneira errada, não está sabendo plantar na obra. Eu vou arrancar você. Sua família não vai ser mais sacerdote. Morreu os filhos e o Eli. Depois dessa palavra. É pesado o negócio. A gente não pode brincar com isso. O que eu vou plantar, o que eu vou fazer na obra de Deus, na vida do meu vizinho, com a minha esposa, com o meu marido. Tem que olhar, irmãos. Tem que saber como está o seu coração. Não é só falar que é cristão, da igreja tal, do bairro tal, da rua tal, número tal, pastor tal. E a pessoa enche o peito para falar que é daquele lugar. Se não vive como crente, não adianta, irmão. Não adianta. Não adianta estar filiado à maior igreja, a mais linda igreja, com o mais lindo pastor, ou a mais linda pastora. Não adianta nada. Entende? O que adianta é olhar para a palavra de Deus, ver o que ela diz e obedecer. Aí eu começo a plantar. E não é quantidade, é qualidade. Quando ele fala aqui, o que semeia pouco, pouco também ceifará, ele está falando de qualidade. Lógico que lendo assim parece que é de quantidade, mas não é qualidade. Se eu planto 100 sementes estragadas, não adiantou nada. E ele está ensinando a plantar para colher. Mas se eu planto só 50 com qualidade, o que vai crescer ali vai ter qualidade. Vai ser algo bom. Amém? Você vai no mercado, você encontra 1 quilo de arroz a R$ 6,90. Você nunca ouviu aquele nome. Nunca leu aquele nome. Eu não sei quanto a você, mas eu fico assim. Fico preocupado. Eu olho assim 1 quilo de arroz, caramba, tá barato. Que arroz é esse? Eu nunca ouvi falar desse nome. Aí eu vejo outro, R$ 9,90, R$ 8,90. Esse nome eu já conheço.
Rapaz, por causa de R$ 2. Acho que eu vou levar isso aqui, sabe? Não vou levar isso aqui não, que esse arroz aqui eu acho que bater no meu estômago, vai me derrubar. Tá com a cara muito feia. E aí, por causa de R$ 2, eu prefiro pegar o melhor. E por que aquele arroz é melhor? Porque a plantação foi melhor. Plantaram com mais qualidade. A qualidade na plantação gerou aquele arroz que pôde gerar para quem produz um valor melhor. Então todo mundo ganhou um retorno melhor. Tanto quem plantou, quanto quem negociou, e até o mercado que está vendendo agora pode botar um valor melhor, porque é algo melhor. Entendeu? Então quem planta bem, colhe bem. Tudo começa lá atrás, então, quando você começa a plantar. Você não vai conseguir pegar uma coisa de pouco valor e botar um valor alto nele. Alguns até bobinho pode entrar. Mas a maioria não vai entrar, vai olhar assim, tá de brincadeira que eu vou comprar essa sandália por esse valor. Uma sandália que eu compro aqui, se eu correr, já arrebenta. Não dá nem para correr, tem que andar um sapatinho, como dizem, né? Para poder não arrebentar a sandália tão fraca que é. Não, vou comprar essa aqui. É R$ 5 mais caro, R$ 3 mais caro, R$ 4 mais caro, mas é boa. Essa aqui vai durar. Se você tem condição, você vai fazer isso. Se não tem, tudo bem, mas se tem, você vai fazer. Vai ou não vai? É claro que vai. Poxa. Amém, Jesus? Se você tem condição, você vai fazer isso. No passado eu enchia o shampoo com água. Para durar bastante tempo. Se eu não precisar mais, eu não vou fazer mais. Não é? A gente tem que aprender a plantar, diga graças a Deus. Tem que aprender bastante, irmão. Versículo 7. Aí agora vai. Presta bem atenção. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com tudo que você fizer para a obra, para a igreja, para o seu próximo, tem que ser com alegria, irmão. Comprar um 12 no farol ali, tem que ser com alegria. Minha esposa me conhece já. Se tentar forçar a barra comigo, não vai ter nada. Eu não vou fazer nada à força para você. E se insistir, vai perder. Eu já deixei de amizade de lado por causa disso. A coisa não pode ser feita desse jeito. Eu não faço isso com vocês. Nunca pedi oferta aqui, por exemplo, desse jeito. Se você não fizer, você está assim, amaldiçoando. Uma besteira, irmão, que o pastor faz. O pastor fizer uma coisa dessa. Mas quando você entende, você dá a sua melhor oferta. Entendeu? Acabou. Sabe que vai ter o retorno. Então, Deus abençoa. Então, sabe, já entramos em várias lojas. Isso já aconteceu várias vezes. E está o vendedor tentando me convencer. Alguém trabalha com venda aí? Trabalha com venda? Não tente me convencer de nada. Vai perder, eu não vou comprar. Você fala assim, não, mas é porque é assim, é porque é assim, é porque é assim, é porque é assim, é porque isso aqui, é porque aquilo ali. Não, esse nome não é conhecido ainda, mas ele é melhor até do que aquele outro. Se fosse melhor, não estava sendo oferecido baratinho. Se fosse melhor, seria mais caro. Irmão, coisa boa custa caro. Ponto. Você tem que... Não tem aquele negócio de desconfiar da esmola? Como é que é? Quando a esmola é grande... até o santo desconfia, mais o pecador. Amém, irmãos? Tem que ficar ligado com isso. É igual quando eu faço o sítio, os passeios. Eu pego top. Aí a pessoa fala, tá caro, pastor. Então tá, eu vou te levar para um sítiozinho ali com um laguinho sujo para você tomar banho. E a comida vai ser macarrão com salsicha. Aí eu faço um sítio barato para você. Porque não dá. A pessoa quer um sítio com tirolesa, com toboágua, com um campo grande, com um monte de coisa, com comida, com café da manhã, churrasco com lanche, e ela quer pagar. O que ela quer pagar não paga nem num rodízio numa churrascaria. Ah, tá de brincadeira, pô.
Eu deixei de alugar. Lembra aquele sítio que a gente foi? Quem foi comigo? 5 ônibus nós levamos, a região toda foi. Um sítio que até tirolesa tinha. Grande, enorme, que a irmã até se perdeu lá. Não foi? A irmã se perdeu, lembra? Que a irmã se perdeu lá, a amiga da senhora. Se encontrou lá. Se desencontrou, né? Falou, cadê ela? Ela não veio. Foi alguém, foi uma irmã que... não foi isso? Aí falou, encontrei já, pastor, tão grande que era. Mas bom sítio, bom. Eu fui ver agora, para marcar para o final do ano, ou talvez para o ano que vem, e aí eu vi o preço, falei, pô, se eu colocar esse preço lá, vai dar ruim. Falei, realmente eu vou parar. Aí fica todo mundo, aí começa a chorar. Mas o senhor não faz mais os passeios? Mas eu não vou sair de casa para mergulhar numa piscina que foi montada. Se é para montar uma piscina, eu monto uma piscina em casa. Se é para sair de casa com a minha família, é para ter um dia de diversão, uma vez por ano. Um dia onde nós vamos meditar, vamos orar, vamos louvar, vamos adorar, mas vamos nos divertir de uma maneira decente. E é uma vez por ano. Mas a pessoa... é igual ao nosso retiro. Né? 3 anos já comprando o mesmo valor. Mesmo valor, R$750. Esse é o 3º ano que eu cobro o mesmo valor. Consigo lutar para o sítio abaixar o valor para manter o mesmo valor. 750. Aí o pessoal fala assim, meu Deus, 750? É muito caro esse retiro. Carnaval inteiro. Sai sexta-feira à noite, só volta quarta-feira de manhã. Com ônibus, com ar-condicionado e banheiro. Comida de manhã, de tarde e de noite. Lugar para dormir. Tudo que se faz lá, mais a diversão. Período de carnaval. Vai alugar uma casa no período de carnaval. Pequenininha, um barraco. Vai lá alugar. Vai lá alugar. E a pessoa fala que está caro. Você não pode pagar, tudo bem. Deus te abençoe. Mas não fala que está caro, pelo amor de Deus. No último retiro, um jovem estava conversando comigo. E eu falei assim, poxa, eu não sei se ano que vem a gente vai vir para cá, vai depender do valor, porque senão vou ter que aumentar o valor, aí complica um pouco. Complica, pastor? Ele estava afastado do evangelho, esse jovem. E ele falou, complica, pastor? Pastor, eu ia para um retiro, ia pagar R$1.800 com os meus amigos. Eu vim para cá pagando 750, muito barato, pastor. Olha o que esse povo tem aqui, muito barato. Eu falei, você pensa assim, amigo. Você está lá no mundo, você pensa assim. Mas a maioria não pensa desse jeito. Mesmo pagando todo mês um valorzinho, que eu parcelo até 10 vezes, para a pessoa poder pagar todo mês. Mas a maioria não pensa assim. A maioria amarra, a maioria gasta R$75 num hambúrguer, mas não quer pagar uma coisa que depois vai usufruir durante todo o período de carnaval. E além de ser levado à presença de Deus, que esse jovem... ele se converteu, não sei como ele está agora. Mas lá ele aceitou Jesus. O que eu quero que você entenda é, eu tenho que saber o que eu estou plantando, como eu estou plantando, qual é a qualidade da minha plantação. Porque Deus quer que eu colha, esse retorno existe. E Ele quer se envolver nesse retorno. Amém, irmãos? Aí, vamos terminar aqui agora? Versículo... então tem que ser com alegria, né? 8. E Deus é poderoso para tornar abundantemente em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. Qualidade, não quantidade. Não esqueça disso. Qualidade, não quantidade. Ele está dizendo então que quando eu sei plantar, e quando eu faço com alegria, e não porque eu quero imitar alguém, eu quero a honra de alguém, ou porque eu quero algum retorno para mim, não, eu simplesmente estou fazendo porque está no meu coração agora. Eu me converti ao Evangelho. Eu quero abençoar o meu próximo. E eu faço como tem que fazer. Ele diz que Ele vai retornar para mim de uma tal maneira que eu vou superabundar para que eu continue fazendo mais. Está dando para entender isso aqui, sim ou não? Ele diz, Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que tendo sempre
sempre, em tudo, toda a suficiência. Então, nas suas finanças também, em qualquer lugar, sentimento, emoção, qualquer parte da sua vida, Ele quer que você venha ter toda a suficiência. Para quê? Só para você, para uso próprio? Não. Para que superabundeis em toda boa obra, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Opa, então Deus quer que você compartilhe. E Ele quer te dar mais. É como eu costumo dizer, a matemática de Deus é diferente, né? Você dá para receber, você não junta para ter mais, você libera para ter mais. É bem diferente a matemática de Deus da nossa, né? Agora, eu queria... Coloca a nova tradução da linguagem de hoje, o versículo 10 e 11. Porque aqui da minha tradução diz assim: ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. É Ele que dá e você então recebe, dá e recebe e planta mais. Para que em tudo enriqueçais, para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças. Irmão, isso aqui é muito forte. Você vai ler a outra tradução e você vai entender até melhor. É muito forte isso aqui. Porque ele diz que quando eu sou desse jeito, que a gente está aprendendo aqui direto, hoje, Ele vai nos abençoar e nos enriquecer em todas as coisas. Tem gente que acha que ser generoso é só ajudar o vovozinho a atravessar a rua. Isso é generosidade. É dividir o guarda-chuva, né, com uma pessoa que está molhando. Então você é generoso. Você se molhou, ela também se molhou, no final molha os dois. Né? Guarda-chuva não dá para terminar molhando os dois, na verdade. Mas você dividiu ali. Você terminou dividindo ali, isso é generosidade. Tem gente que tem um coração muito generoso. Não falta nada para essa pessoa. Não falta nada para essa pessoa. Coloca, achou aquele versículo? Coloca aquele versículo que eu pedi. Depois eu volto em 2 Coríntios 9:10. O Provérbios 11. Isso. A alma generosa... O que vai acontecer com ela? É fato, irmão. É lei do retorno. E quem dá a beber será dessedentado. A minha tradução é diferente. Aí eu pedi para trazer essa tradução para você. Ou seja, não vai ter sede hora nenhuma, não vai ficar seco. Vai ser dessedentado quem dá de beber. Então você dá e você recebe. A gente geralmente quer receber. É muito normal você ouvir a pessoa falar assim: ah, pastor, mas ele não faz nada por mim, porque eu vou fazer por ele? Aí fica aquela briga de cabo de guerra, né? Um puxa de lá e outro puxa de cá. E um fala: mas ela não faz nada por mim, porque eu vou fazer por ela. Mas ele não faz nada por mim, porque eu vou fazer por ele. E ninguém cede. E essa corda vai arrebentar e o casamento vai acabar. Porque ninguém cede. E aí Deus vem e fala que quando eu tenho uma alma generosa, eu vou prosperar pela minha generosidade. Definição de generosidade, irmãos, é você fazer algo pela pessoa, fazer um sacrifício, sem se preocupar com o que você vai ter em volta. Você vai receber de volta, porque Deus nunca vai deixar você sem um retorno do que você faz. Mas você faz com o coração tranquilo. Você simplesmente faz. Amém, Jesus? E você abençoa para ser abençoado. Está dando para entender, sim ou não? É assim que funciona. É isso. É desse jeito. Aí Deus começa a mudar a história. Aí as coisas começam a ser diferentes na sua vida. A alma generosa prosperará e quem dá a beber será dessedentado. Coloca o Salmos 82:6 para mim aí. Também, nova tradução da linguagem de hoje. Nova tradução da linguagem de hoje. Eu disse, todos vocês são filhos do Deus Altíssimo. Você tem ideia do que o salmista está dizendo ali?
Ele está dizendo que se eu sou, a palavra cristão significa um pequeno Cristo, tá? Você é um pequeno Jesus. Então, Jesus e você, quando aceita Jesus como Salvador e diz que é cristão, você está dizendo, eu sou um pequeno Jesus, um Jesus mais para o lado humano aqui, mas tem poder, tem autoridade. É o pequeno Cristo. A gente nem sempre age desse jeito, deveria agir. Eu deveria ser, então, um espelho de Jesus aqui na terra, refletindo a imagem dele aqui na terra. E a gente não consegue, a maioria de nós não consegue fazer isso. Ele fala que os filhos de Deus, aqueles que realmente se renderam a Jesus Cristo, eles se tornam deuses como ele. Lógico, deuses com letra minúscula, né? Não é que a gente é... Não estou dizendo que você é um Deus agora que vai andar sobre as águas. Não. Mas ele tem essa consideração. Ele olha para você e ele libera para você aquela autoridade que Jesus tinha quando estava aqui. Um irmão falou comigo esses dias, sexta-feira. Ele é recém-convertido e recém-batizado nas águas. Está aprendendo e conhecendo Jesus. E ele falou, pastor, eu estava dormindo. Acordei com uma dor aqui atrás, mas muito forte. Que dor, pastor. E eu falei assim, isso não pode ser de Deus. Aí eu orei, pastor. Repreendi aquele mal. Mandei aquele mal embora. Poucos minutinhos depois, pum, passou. Eu dormi a noite toda. Ele estava assustado, porque nunca usou o poder de Deus desse jeito. Tem muita gente na igreja que não está usando o poder de Deus como deveria usar. A Bíblia fala, vós sois deuses. Temos que usar esse poder. E ele falou, pastor, fiquei curado. Caramba, que coisa. Eu falei, é assim, irmão. É, pastor, que diferente. Aí outro dia eu estava dirigindo no trabalho, indo visitar um cliente, veio uma dor forte. Aí eu já sei, né, pastor? Dor forte eu já repreendi. Está amarrado, eu não veio de Jesus, está repreendido. E comecei a orar, de repente aquela dor, sumiu também, pastor. Caramba, não é que funciona? Eu falei, é claro, irmão, funciona. Mas a gente banca o bobo, irmãos. A Bíblia está dizendo, vós sois deuses. Ah, mas isso aí tem um entendimento, tem um contexto. João, na nova tradução ainda, João capítulo 10, 34 e 35. Eu vou ler aqui na minha tradução, depois eu vou voltar aqui para a segunda carta aos Coríntios. A gente parou no capítulo 9, né? Não, no versículo 10 que a gente parou, né? Eu vou voltar aqui já, para a gente fechar. João capítulo 10. Versículo 34, na minha tradução diz assim, ó. Respondeu-lhe Jesus, não está escrito na vossa fé, eu disse, sois deuses? Ele está citando Salmos 82, que você acabou de ler comigo. Jesus está citando Salmo 82. Não está escrito na sua escritura, na sua lei, vós sois deuses? Pois, se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfêmias, porque disse, sou filho de Deus? Lembra o que ele fala lá nos Salmos? Vocês são deuses por quê? Porque são filhos de Deus. Jesus está se colocando numa posição que ele está dizendo, vocês deviam ter a mesma posição que eu estou me colocando. Porque a lei de vocês diz, vós sois deuses. Por quê? Porque sois filhos. Eu digo que sou filho e vocês não querem aceitar. Porque se eu sou filho, também sou Deus. Igual vocês. Nós somos a imagem e semelhança do Pai. Deu para entender? Amém, Jesus? Jesus está ratificando Salmos 82. Na outra tradução, volta no 34 lá, ô Brian. Nome bonito, né? Brian, pastor Brian. Obreiro Brian. Acho que vai vingar. 34. Então Jesus afirmou, na lei de vocês está escrito que Deus disse, vocês são deuses. 35. Sabemos que as escrituras sagradas sempre dizem a verdade e sabemos que de fato
que Deus chamou de deuses aqueles que receberam a sua... Não precisa nem ir para o 36 agora. Nessa nova tradução da linguagem de hoje fica claro. Deus chamou de deuses aqueles que receberam a mensagem do Evangelho. Está aí. Não é que você agora vai enfrentar bala perdida com o peito aberto, não é isso. Você não tem peito de aço. Não é isso. Jesus está falando o seguinte, você tem uma autoridade para abençoar e para ser abençoado muito grande. Só que a bênção tem que ser como bênção, não tem que ser como avareza. Se eu vou abençoar, eu tenho que abençoar. Nada de cuequinha suja mais para doar quando precisar. Nada de fralda usada para a criança da irmãzinha. Fralda usada é descartável, por isso que chama descartável. Joga fora. Vai lá e compra um pacote de fralda nova para dar para aquele casal, para aquela mulher, para aquela criança. Eu não posso, então seja uma pessoa que ora e um dia você vai poder. Seja generoso na sua oração. Então, se você não pode ser generoso, abençoando materialmente, financeiramente. Amém, Jesus? Mas sempre abençoa. Não é o quantitativo, é o qualitativo. É a qualidade da sua oferta. É a qualidade da sua doação. É como você está doando. Se você tem um coração generoso, jamais você vai fazer uma coisa dessa. E doar para os irmãos do Rio Grande do Sul, cueca suja e calcinha suja. Isso é de gente avarenta, irmão. Estou te falando. Isso é atitude de pessoa avarenta. E essa pessoa nunca tem nada. Quando ela parece que vai para o topo, ela volta lá para baixo. Ela colhe o que ela está plantando. Já ouviu aquela frase? O que eu não quero para mim, não quero para os outros? O avarento não pensa assim. O que eu quero para mim é o melhor. O que eu dou para os outros é o pior. É o avarento. E eu não receberia o que eu estou dando para os outros. É o avarento. Mas ela dá. Tem coisa que não tem jeito, irmão. Às vezes, quando eu tive umas roupas lá para fazer doação, minha esposa falou assim, isso aqui nem para doação serve mais, tem que jogar no lixo. Tá certo. Tá ruim. Aquela coisinha velha que a gente acha de vez em quando na gaveta. Né? Mas tá velha demais já para doar. Amém, Jesus? E aprenda isso em nome de Jesus. Vamos voltar lá agora? Agora eu vou fechar aqui, ó. No versículo 11. Perdão. Eu quero terminar aqui, mas lendo a nova tradução da linguagem de hoje, de 2 Coríntios 9, versículo 10 e 11. Coloca para mim. 2 Coríntios 9, versículo 10. Eu vou terminar aqui agora. Eu quero que você leia nessa nova tradução. Em nome de Jesus. E Deus, versículo 10, que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande... Pode se preparar para uma grande colheita. Amém? Se a semente que Deus deu, você não pegou essa semente e pisou para depois plantar. Não. Ele te deu uma semente boa. Por que você está plantando a semente ruim? A gente tem que ter isso no coração. O que eu planto tem que ser bom. Aí eu vou começar a colher coisa boa. Aí vai virar uma coisa sem fim. Porque você recebe coisa boa, planta coisa boa, recebe coisa boa, planta coisa... Daqui a pouco você nem sabe mais se está plantando ou colhendo, ou se colhendo primeiro, plantando primeiro, porque começa a girar a coisa. Mas se é bom, vai vir bom. Ele fala, ele fará com que elas cresçam. Então, Deus se envolve sim no seu retorno. Não diz que Deus não se envolve, não que Ele se envolve. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita. Como resultado de quê? Da generosidade de vocês. Da nossa generosidade. Então, tudo que eu fizer pelo meu próximo, e o meu próximo nem sempre é filho, filha, marido, esposa, às vezes é o vizinho, e nem sempre esse vizinho está merecendo que eu faça aquilo, às vezes é um vizinho carne de pescoço, mas eu como cristão vou fazer, por quê? Porque Deus mandou, não é porque Ele merece.
Não adianta. Por mais que aquele vizinho não reconheça o que você fez, por mais que ele não devolva para você na altura do que você fez, Deus vai retornar. Porque Deus viu o que você fez. Então não diga que Deus não se envolve no retorno. Amém? Não deixe ninguém falar isso para você. Ele está envolvido nessa lei do retorno com você. E se você aprender a plantar, pode se preparar a colheita grande. Volta um pouquinho. Colhei e te dei uma grande colheita. Aquilo que você plantou. Não é qualquer colheita não. Vai colher muito. Você vai ser uma bênção em nome de Jesus. Agora o versículo 11, nessa tradução para eu terminar. Ele fará, presta atenção nisso. Leia aí nessa tradução. Ele fará que vocês sejam sempre. Vocês estão com medo de falar ricos? Riqueza, rico, é aquela pessoa que sobra, sobeja, né? Ela consegue ter além do que ela precisa ter. Ela é rica, tá? Então, eu tenho com a minha esposa além do que eu precisava ter. Eu sou rico. Entende? A família que eu tenho me faz rico. Ele quer prosperar você financeiramente, para você poder começar a realizar seus sonhos. Mas aí, você não pode ser avarento. Você tem que entender que você tem que realizar seus sonhos, mas tem que fazer pelo outro. Tem que fazer a boa obra. Para que isso possa continuar. Para que essa água não pare de jorrar. Amém, Jesus? Eu li essa tradução e falei, caramba, que tradução linda, né? Ele fará com que vocês sejam sempre ricos. Para quê? Para viajar para a Itália, para a França, para a Europa, para a Grécia, né? Ele fará com que vocês sejam sempre ricos, para que possam dar, fala dar. Com Deus é diferente, irmão. Para dar com generosidade. Entendeu isso? Então, suas emoções, seus sentimentos, suas doações, suas ofertas, suas ajudas quando alguém precisa, suas palavras com alguém que necessitado, suas orações, tem que ser tudo com muita generosidade. Amém, Jesus? Você tem que ser rico nessas coisas. Rico. Em bondade, em amor, em atenção, financeiramente também. Deus quer te enriquecer, Deus quer te levantar. Por quê? Para que você possa abundantemente ajudar as pessoas, ajudar a obra de Deus de maneira generosa. Então não é só usufruir, não é só para você, é para continuar fazendo. Plantar sementes com qualidade, que não vão gerar frutos podres, mas vão gerar frutos bons, para que Deus possa continuar a agir na sua vida. Aí ele fala depois, para fechar. E assim, agindo assim, olha o que o Paulo vai falar. Muitos agradecerão a Deus a oferta que vocês estão mandando por meio de nós. Aí ele termina falando isso. Lembra como ele chegou? Quando ele chegou lá? Ele falou, estou chegando aí, hein? E eu estou sabendo que desde o ano passado, vocês estão com tudo separado para o pessoal da Judéia. Estou levando algumas pessoas comigo. Se eu chegar aí e não tiver nada, eu vou ficar envergonhado. Mas vocês também serão envergonhados, porque vocês falaram que tinham. E não, aí é quando ele começa a falar, não pode ser qualquer coisa. Tem que ser algo bom, tem que ser algo de qualidade. Então o que é para mim é para ele, o que é para mim é para ela. Eu vou abençoar. Vocês vão receber em troca tudo que vocês estão fazendo. Agora, tem que ser desse jeito. E ele fala, e muitos agradecerão a quem? Deus será glorificado através dessa generosidade de você. Irmão, a gente tem como fazer. Pela obra, pelas pessoas, mas a gente sempre quer... a gente não está amarrado. Algumas pessoas sempre estão pensando nelas mesmas. Até quando elas fazem a boa ação, elas estão pensando nelas. É por isso que a Bíblia fala que o que uma mão faz, a outra não precisa saber. Já leram essa passagem? O que uma mão faz, a outra não precisa saber.
Por quê? Porque Deus sabe. Vou te dar um testemunho bem rápido. E a gente vai entrar em oração. Primeira igreja, nossa, Inoã Maricá. Igreja muito, muito fraca, sem gente. O povo não tinha ninguém. A igreja estava bem quebrada mesmo. E eu fui para lá. Primeira igreja. Ia fechar a igreja. A frase que me falaram foi: vai lá, tem fé para ir? Tem. Então vai. Se o senhor não conseguir fazer um trabalho de salvar vidas ali, mudar essa história, essa igreja vai ter que fechar. Foi desse jeito. E eu cheguei. A igreja tinha lá tudo velho. Não tinha nada na igreja. Banco de madeira daqueles, da maioria quebrado. A igreja estava, faz muitos anos isso. Muitos anos. Estava no início. E eu fui. E começamos a trabalhar sério lá naquela igreja. Deus abençoou. Muito. Em poucos meses. Eu fiquei só 9 meses lá. Nós ficamos só 9 meses lá. A igreja está lá até hoje. Abençoou muito. Um dia eu estou em reunião com os pastores. Um pastor que sentou do meu lado, falou assim: ô, tudo bem? Estou sabendo que o trabalho lá está indo bem. Eu falei: tá. Deus está abençoando bastante, a gente está evangelizando, falando com as famílias, ganhando almas, batizando muita gente. E está uma benção, realmente está crescendo bastante. Deus está trabalhando. Graças a Deus a igreja não vai fechar mais, a igreja vai se manter, está conseguindo se manter, não vai fechar mais. Aí eu fui falando para ele como é que estava o trabalho. E esse pastor falou para mim assim: pastor, que lindo, o senhor tem que falar para o nosso líder. Aí eu falei: como assim? Eu tenho que falar tudo? Não, o senhor tem que falar o que o senhor está fazendo. Mas por que eu tenho que falar o que está fazendo? Se ele me perguntar, eu falo. Por que eu tenho que sentar lá e ficar falando tudo que eu estou fazendo? Não, ele é o nosso líder. Se ele souber, ele vai te abençoar. E eu olhei para o pastor assim e falei: irmão, quem me abençoa é Jesus. É ele que me abençoa, irmão. Para de ficar aí querendo fazer as coisas para aparecer. Deixa Jesus te fazer aparecer. Jesus sabe fazer você brilhar. Ele sabe fazer você brilhar. Só faça e faça o seu melhor. Seja generoso quando for fazer. Amém, Jesus? E não fica dependendo da reação dos outros. E eu falei isso com o pastor. Pastor, me desculpa, mas eu não penso desse jeito. Não falei nada, irmão. Poucos meses depois, eu recebi a cidade de Nova Friburgo para cuidar. E fiquei lá 1 ano e 9 meses. 1 ano e 9 meses foi bastante para eu descer e começar a liderar a região de Jacarepaguá todinha. E me tornei líder da região de Jacarepaguá todinha. Fazendo o meu trabalho. Sem ficar indo na porta de líder para aparecer. Estou aqui. Está dando para entender o que eu quero dizer? Por quê? Coração generoso, fazendo a coisa com generosidade, fazendo a coisa com amor, e não com a segunda intenção: eu estou fazendo para ter um retorno lá de alguém. Não. Deus está vendo o que você está fazendo. E Deus está vendo a qualidade do que você está fazendo. Não é a quantidade, é a qualidade do que você está fazendo. Deus está vendo a qualidade do seu coração. E quem está fazendo para Deus, sendo generoso para a obra, oferta financeira, ajudando. A gente está com uma empresa não, como é que chama? Denilson, como é que é o nome daquele hospital lá? Hã? Vicente Moretti. Eu esqueci de trazer o vídeo para botar lá. Eu ia te dar os vídeos, esqueci. Vicente Moretti, a gente entrou em contato com eles, e nós vamos começar a levar lá palavra, oração, mas ajuda também. Eles tratam só de pessoas especiais. Eu vi o vídeo. Pessoas que mal conseguem andar, falar, que nasceram especiais. E eles fazem fisioterapia, eles dão alimento, dão café da manhã, eles dão almoço. Eu falei com ele: eu vou falar com a igreja para a igreja ajudar. Para quando vocês forem lá levar a parte espiritual, leve a parte física também. E eu me perdoa, irmão, mas eu não trouxe meu celular para cá. Meu celular está no escritório. Mas o que eles estão precisando lá? Você lembra de cabeça? Fala com a sua voz rouca aí, Adenilson. A sua voz hoje está meio devagar, hein? Sua voz é mais rouca.
Biscoito, eu lembro que tinha biscoito. Essas coisinhas assim. Fralda então, grande, tá? Aquela fralda tipo geriátrica, né? Pequena também, mas é mais, tem muito adulto lá. É bonito o trabalho. Então a gente vai visitar, vai orar por eles, vai levar para lá, mas também vamos levar ajuda. E é a igreja que tem que ajudar. Mas não adianta, não adianta você doar uma fralda usada. Sim. Eu vou colocar lá nos grupos para vocês verem como é que é o trabalho que precisa. E pode começar a doar logo depois. Porque aí a gente vai reunir. Quando que a gente vai lá, Denilson? Já vai esperar para poder já levar, né? Tá, então vai depender da arrecadação para a gente poder fazer a primeira visita. Final do mês agora ou início de julho? É isso aí. Isso é a igreja de Cristo, irmão. Agora eu vou fazer porque eu vou aparecer. O pastor vai me ver. Não, você vai fazer porque Jesus vai te ver. Jesus está mandando e você é imitador de Jesus Cristo. Amém, irmãos? E é assim que ele vai te dar mais semente. É assim que ele vai te dar mais sementes. É assim que ele vai te fazer prosperar. Fique de pé, vamos orar em nome de Cristo. A gente quer prosperar tanto, irmão. Quer ser bem sucedido em tantas áreas. Quer ser curado. Mas a gente esquece o que tem que ser feito. O que realmente tem que ser feito. E a gente fica esperando cair do céu, como se fosse uma mágica. Não vai cair do céu como se fosse uma mágica, mas Deus vai se envolver no seu retorno. Sempre vai se envolver. Feche os seus olhos. Senhor Deus, eu venho na tua presença agora, em nome de Jesus Cristo. E venho pedir a ti, Pai, que o Senhor visite quem está assistindo a gente agora. E que caia por terra, Pai, na vida deles todo mal. E que essa mensagem seja entendida por eles. Que eu creio que foi entendida por quem está aqui. Pai, faz a tua obra. E o que eu não quero para mim, não quero para os outros. O que eu quero para mim, tenho que querer para os outros. E se eu posso fazer, por que não fazer? O Senhor chega a dizer que vai nos prosperar generosamente, mas não só para nosso deleite, mas para que a gente possa abençoar generosamente também a tua obra e aqueles que necessitam. Se todos fizessem isso, sem se preocupar em ter o seu nome escrito numa placa, meu Deus, seria tão melhor. E essa pessoa ia provar tanto do Senhor. O Senhor disse: vós sois deuses, porque sois filhos, vós sois deuses também. Nós temos então a capacidade, nós temos a condição de fazer muito mais do que a gente faz. Pela tua obra, pelas pessoas em nossa volta, coisas com qualidades. O Senhor olha a qualidade das nossas ações. Somos ricos. E o Senhor vai nos fazer mais ricos ainda. Se nós aprendemos a abençoar, aprendemos a dar.